Ao teu lado, diga: deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Amém? Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor, livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. E os teólogos convencionaram chamar Jeremias de o profeta chorão. O profeta chorão. E quem nunca chorou na vida, né? Eu coloco vez por outra que a vida humana ela começa com choro. A criança tem que chorar quando nasce. E a vida tem choro durante. E na maioria das vezes, quando a pessoa parte desse mundo, parte debaixo de choro. E nós entendemos que Deus, Ele tem graça especial para os momentos especiais de nossas vidas. Não conheço você, não sei da sua dor, da sua lágrima, da sua aflição, da sua crise, da sua dificuldade. Eu não sei do desejo do teu coração, mas o Eterno tem graça especial para você hoje à noite. E eu tenho dito vez por outra que tem gente que já chorou tanto na vida que nem lágrima mais tem para chorar. Só que a lágrima não rola aqui, mas ela rola aqui. É o coração quebrantado por conta, de repente, de situações indesejadas, por conta de crises, dificuldades, de frustrações, de decepções. As pessoas, de um modo ou de outra, elas acabam chorando. E Deus é aquele que nos consola. Tem alguém aí? Amém. Tá, Jeremias, no capítulo 33, o verso 7 a seguir, a palavra do Eterno diz assim. É Deus que está dizendo: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los hei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Diga amém. Tá, agora erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. A vida de todo homem e de toda mulher nesse mundo, isso inclui a minha, inclui a sua, é uma colcha de retalhos. Momentos bons, momentos ruins, situações as mais variadas. E essa colcha de retalhos da vida humana, de qualquer pessoa nesse mundo, é costurada com o favor de Deus. Está me ouvindo? O favor de Deus. Você não está aqui hoje por acaso. Você está aqui hoje porque o favor de Deus
foi o pano de fundo da sua vida até hoje. Eu não conheço você, não sei o seu nome, não sei a sua idade, mas esta é a verdade absoluta sobre a vida humana. Ninguém chega na idade que você chegou, na idade que eu cheguei, sem que o favor de Deus tenha acontecido na vida da gente. Está me ouvindo? Eu quero usar como meu tema hoje, nessa simples e breve mensagem, verdades absolutas sobre o favor de Deus. Eu dizia hoje pela manhã, na catedral, numa oportunidade que me deram ali, que eu aprendi, e de repente você já ouviu isso em algum momento da sua vida: é melhor dever dinheiro do que dever favor. Essa é uma verdade. O dinheiro, um dia você paga, mas favor, você nunca paga. Você nunca consegue pagar um favor. E em se tratando do favor de Deus, para mim e para você, a eternidade será pequena para a gente tentar pagar o favor dele em nosso favor. Compreende o que eu estou falando com você? A primeira verdade absoluta sobre o favor de Deus é que o favor de Deus, ele é, conforme a bispa mencionou aqui, ele é imerecido. Nenhuma pessoa merece o favor de Deus. Então o que é que nós aprendemos? Não é pelo mérito, é pela graça dele. Não é pelo mérito. Se for pelo mérito, todas as pessoas no mundo estariam desqualificadas. Mas é a graça de Deus. Eu tenho dito, vez por outra, que as duas coisas que fazem com que o favor de Deus aconteça para beneficiar uma pessoa, ou uma família, ou uma cidade, ou uma nação, é, primeiro, a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é o favor de Deus que não permite que a gente receba o que a gente merece de fato. Eu vou dizer de novo, o favor de Deus, ele pode acontecer através da misericórdia dele, não permitindo que a gente receba o que a gente merece de fato. O que é que a gente merece aos olhos de Deus? Nós merecemos o sofrimento, a punição, merecemos a escassez, a necessidade, a falência da alma, a falência da vida. E a misericórdia de Deus, ela não permite que a gente receba aquilo que de fato a gente merece. A outra coisa, a outra maneira de Deus manifestar o seu favor é a graça dele. Se por um lado a misericórdia de Deus não permite que a gente receba o que a gente merece, por outro lado, é a graça dele que permite que nós recebamos o que nós não merecemos. Eu não mereço a salvação, eu não mereço a provisão de Deus, eu não mereço a proteção de Deus, eu não mereço os livramentos de Deus na minha vida, eu não mereço a preservação da minha vida, eu não mereço nada que venha de Deus. Está me ouvindo? Ninguém nesse mundo merece. Então o fato é que o favor de Deus, ele se manifesta primeiro através da misericórdia, não permitindo que a gente receba o que a gente merece. E a graça dele, o favor de Deus, ele opera através da graça, permitindo que a gente receba o que nós não merecemos.
Eu louvo a Ele pela misericórdia dEle. Esse livro sagrado diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Está me ouvindo? Se não fosse a misericórdia de Deus, há muito eu já teria perecido. Há muito você já teria perecido. Mas o favor de Deus preservou você, preservou a sua vida. O favor de Deus é que não permite, repito, que nós recebamos aquilo que de fato a gente merece. E a graça dele é que permite que a gente receba o que nós não merecemos. Dê um aplauso ao favor de Deus. Ao favor de Deus em seu favor. Em favor da sua casa, da sua família. Está me ouvindo? Diga quem está ao seu lado. Diga, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, o favor de Deus não é pelo mérito. Compreendeu? Ou ele acontece pela via misericórdia de Deus, ou ele acontece via graça de Deus. Eu repito, a vida de todo homem, de toda mulher nesse mundo é como uma colcha de retalhos, costurada com o favor de Deus. É o favor de Deus que costura a minha vida. É o favor de Deus que costura a colcha de retalhos da sua vida. Eu sei do que eu estou falando. Está me ouvindo? A segunda verdade absoluta sobre o favor de Deus. Eu mencionei aqui na abertura o favor de Deus. Primeiro, ele é imerecido. Segundo, ele é impagável. Ele é precioso. É tão precioso que ele é impagável. Eu disse na abertura da minha fala que entre nós é melhor dever dinheiro do que dever favor. Dinheiro um dia você paga, o favor você nunca consegue pagar, porque ele acontece numa hora de extrema necessidade, de repente numa hora de agonia, de angústia, numa hora que você não tem nenhuma possibilidade de resolver, de solucionar, de superar, de dar a volta por cima, e de repente alguém te acode, alguém te socorre, alguém te ajuda. Então, o favor a gente nunca consegue pagar. E o favor de Deus, a eternidade será pequena para a gente tentar pagar, e a gente não vai conseguir pagar. É precioso o favor de Deus. É valioso o favor de Deus. Diga quem está ao seu lado. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A outra verdade absoluta sobre o favor de Deus. O favor de Deus não é o que eu quero. O favor de Deus é o que eu preciso. Eu vou dizer de novo, o favor de Deus, ele não se manifesta de repente operando aquilo que eu quero. Mas o favor de Deus, ele acontece invariavelmente operando aquilo que eu preciso. Eu citei o exemplo para vocês numa das ministrações. Se você coloca uma barra de ouro e uma barra de chocolate, e você coloca diante de uma criança e pede para a criança escolher, qual delas a criança escolhe? A barra de chocolate. A pergunta que eu faço é, qual é mais valiosa? A barra de ouro. Está me ouvindo? Criança, nem sempre o que a criança quer dos pais é o que a criança precisa. E nem sempre o que a gente quer de Deus, de fato, é o que a gente precisa. E Deus sabe o que é que cada um de nós precisa. Esta é a razão porque esse livro diz, a Bíblia Sagrada diz, todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é o que eu quero, de repente. Pode coincidir com aquilo que eu quero? Pode. Mas na maioria das vezes não é o que eu quero. Na maioria das vezes, o favor de Deus se manifesta com aquilo que de fato e de verdade eu preciso. Com aquilo que de fato e de verdade você precisa. Está me ouvindo? Diga quem está com você. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A outra verdade absoluta sobre o favor de Deus. Nem sempre o favor de Deus é reconhecido ou é discernido. A maioria das pessoas passa pela vida com a colcha de retalhos da sua vida sendo costurada pelo favor de Deus, mas elas não discernem o favor de Deus durante a sua vida, nas mais variadas situações das suas vidas. Algumas pessoas, elas atribuem o favor de Deus como sendo o favor do homem, ou como sendo uma decisão do governo, ou como sendo algum fenômeno da natureza que aconteceu e que trouxe ali aquilo que a pessoa esperava, ou a chuva na hora certa, ou de repente para parar de chover. Algumas pessoas pensam que é obra do acaso. Tem dificuldade para discernir, para reconhecer o favor de Deus na sua vida. Mas eu aprendi à luz da Bíblia Sagrada, quer seja através do homem, quer seja através de circunstâncias as mais variadas, ou benefício, não importa o meio, mas eu aprendi que por trás do meio está Deus operando o seu favor. Tem alguém aí? Então, de repente, o favor de Deus chega até mim através de alguém. Eu poderia passar a noite toda contando a vocês as vezes que a graça de Deus chegou, a bênção de Deus chegou, o benefício chegou através de alguém. Então significa que de repente Deus pode te favorecer usando pessoas. Quem acredita nisso? Mas você nunca deve confundir que foi a pessoa. Você precisa ter entendimento que por trás do favor daquela pessoa está o favor de Deus, usando aquela pessoa para te acudir, para te socorrer, para te ajudar, para te proteger, para te dar direção. De alguma forma, é assim. O favor de Deus, ele pode acontecer através de pessoas. Agora, repito, muitos passam pela vida ignorando que por trás da ajuda que alguém fez, ou que alguém está fazendo, está o favor de Deus. O pano de fundo é Deus. Está me ouvindo? Alguns pensam que foi circunstancial. O benefício foi circunstancial. Eu fui favorecido por causa das circunstâncias que foram favoráveis. Mas acredite no que eu vou dizer. O favor de Deus está por trás de circunstâncias as mais variadas que nos fazem.
Deus por trás do advogado, advogada, é Deus por trás do juiz que deu a sentença favorável, é Deus que de alguma forma Ele está mexendo o tabuleiro. Circunstância, seja o que for, é o favor de Deus, ou pela misericórdia dele, ou pela graça dele, me beneficiando. Diga amém. Levante a mão direita para o céu e diga: eu creio que qualquer que seja o benefício que chega para a minha vida e a minha família, por trás está o favor de Deus. Dê um aplauso a Ele. É o favor de Deus. Então, o favor de Deus nem sempre é reconhecido pelas pessoas, porque as pessoas, elas acabam roubando a glória de Deus. Deus diz: a minha glória eu não darei a outro. Então não foi a pessoa, não foi a medicina, não foi o advogado ou o juiz, não foi o vizinho, o amigo, o parente, não foi o pastor, o bispo. Foi o favor de Deus usando aquela pessoa ou aquela circunstância para que o benefício acontecesse na sua vida. Dê mais um aplauso ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Então, o favor de Deus nem sempre é reconhecido. Agora, o favor de Deus nem sempre é reconhecido porque ele não é entendido. Eu vou explicar isso a você. Nem sempre o favor de Deus acontece com coisas boas na vida da gente. Deus diz na palavra dele: o que eu faço agora você só vai entender depois. Está me ouvindo? Então, de repente, uma porta que se fecha, nem sempre é o diabo, pode ser o favor de Deus te dando livramento. Está compreendendo? Ou um namoro que não deu certo ali e a pessoa ficou na fossa. Pode ser o favor de Deus ali te trazendo livramento, te preservando, te protegendo. Você está olhando para uma pessoa que nem tudo na sua vida foram flores. Está me ouvindo? E nos momentos difíceis ali, de portas fechadas, de dificuldades, de milagres que não aconteceram, conforme o tempo foi passando, eu olhei para trás e eu vi que nada mais, nada menos, era o favor de Deus, me guardando, me livrando, me protegendo, me preservando. Você pode dizer amém por isso? Eu digo sem medo de errar. Foi assim comigo, é assim comigo e é assim com você também. De repente, alguma coisa na sua vida não dá certo e você fica para baixo. E você fica sem forças para continuar a jornada da vida. Mas eu quero desafiar você a permanecer na presença de Deus e entendendo que de repente aquilo que não está dando certo pode ser o favor de Deus para te beneficiar ali na frente. Eu falo, vez por outra, do homem de certa idade, cabelos grisalhos, trabalhou tantos anos numa empresa e ele tinha uma vida modesta. Não era um grande salário, mas dava para custear as despesas da família. E então, de repente, a empresa entrou em crise e eles tiveram que demitir vários funcionários. E o nome desse homem entrou na lista.
dos demitidos. Ele disse que o dia mais duro da vida dele, o caminho mais duro que ele andou na vida, foi o dia que ele assinou o aviso prévio e ele foi embora para casa naquele dia, com o coração quebrantado. Eu estou falando de um homem com uma certa idade, cabelos grisalhos, trabalhou tanto tempo na empresa, ele tinha uma estabilidade. Ele custeava as despesas da casa, da família. E agora ele assinou o aviso prévio. Ele foi demitido. E esse homem, depois de tempos, ele conta que na hora ele não entendeu. Na hora ele não conseguiu discernir. Mas hoje ele admite, foi o favor de Deus agindo para que ele fosse demitido. Você diz, como é isso? Porque esse homem, ele buscou alternativas de renda aqui e acolá, e ele foi desenvolvendo ideias, empreendendo, e não demorou muito tempo, ele se tornou um grande empresário. Ele era um empregado e aí ele se tornou patrão. Compreende o que eu estou falando? Com muitas pessoas trabalhando para ele. E a qualidade financeira da família mudou e mudou para melhor. Então hoje ele olha para trás e ele se lembra do dia. O coração partido em 1000 pedaços, voltando para casa depois que assinou o aviso prévio, tudo deu errado e de repente ele está questionando com Deus. Mas agora ele interpreta que de fato e de verdade, nada mais, nada menos, era o favor de Deus costurando a colcha de retalhos da vida dele. E tem sido assim comigo. A porta na cara, o beco sem saída, de repente, um relacionamento que não dá certo. E então, depois de um tempo, eu consigo ver em alto relevo que aquilo que não deu certo, aquilo que de repente não foi adiante, aquilo que não foi sucesso, aparentemente um fracasso, mas por trás estava o favor de Deus para me levar a um novo tempo, a uma nova estação da minha vida. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui hoje. Isso vale para a área financeira, isso vale para a área sentimental, isso vale para relacionamentos, isso vale para as mais variadas áreas da vida. Mas entenda que o favor de Deus nem sempre ele é compreendido. Nem sempre, principalmente na hora. Porque o favor de Deus nem sempre acontece com coisas boas operando em nossas vidas. De repente, uma circunstância indesejada, uma situação de crise, de dificuldade, que te leva, de repente, a se mudar para uma outra cidade. Na outra cidade um novo tempo acontece. De repente você busca uma nova etapa para a sua vida. E de repente você olha para trás e você vê que essa nova etapa é muito melhor que a etapa anterior. Porque Deus é assim, o favor de Deus, ele faz dar errado para dar certo. Eu vou dizer de novo, o favor de Deus, de repente, ele faz dar errado para poder dar certo. E nem sempre aquilo que está dando certo significa que está dando certo. De repente está dando certo e vai dar tudo errado depois. Mas quando você está linkado com Deus, acredite, até o que dá errado hoje vai dar certo amanhã. É para dar certo amanhã. E você só vai compreender isso depois de um tempo. Por isso, é por estas e outras, que quando dá errado eu não entro em pânico. Eu não entro em desespero.
Não tem tristeza profunda, que vire angústia ou que vire depressão, porque deu errado. Porque eu aprendi que de repente por trás está o favor de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então, o apóstolo Paulo chega a fazer uma declaração. Ele diz: as minhas cadeias. Eu não sei se você conhece a história do apóstolo Paulo, mas ele foi preso várias vezes, foi chicoteado. E ele faz a declaração depois: as minhas cadeias, as minhas prisões contribuíram para que o evangelho fosse pregado. Era um problema, uma crise no momento, mas aquilo foi para se transformar em benefício, em progresso. Quantos entendem o que eu estou falando? E pode ser assim na minha vida, e tem sido assim na minha vida, e é assim na sua vida também. Eu não sou advogado do diabo. Longe de mim defender aquele banguelo. Tem coisa que é o diabo, tem coisa que é o chifrudo, é Satanás, é a macumba, é o feitiço, é a bruxaria, a magia negra, é o voodoo. Tem coisa que é a força espiritual das trevas, estabelecendo a crise, a dificuldade, a amarração, a situação indesejada. Mas é fato que, na maioria das vezes, é Deus. É Deus. E de repente Deus até permite o diabo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu preguei isso na sexta-feira na igreja lá da Vila Nova. Entre outras coisas, eu disse: não sei se você já ouviu o ditado: quem não vem por amor, vem pela dor. Quem já ouviu isso? Quem não vem por amor, vem pela dor. A maioria de nós, na bonança, no bem bom, vendendo saúde, a conta bancária abarrotada, jamais se achegaria a Deus como nós nos achegamos. A maioria daqueles que tomaram a decisão por Cristo, a maioria daquelas pessoas que receberam Jesus como Senhor, como Salvador, que trocaram o barzinho do final de semana pela casa de Deus, só o fizeram por causa da dor, por causa da crise, da dificuldade. É que essas pessoas, no fundo do poço, elas resolveram olhar para cima e buscar a Deus. Não de conversa, não da boca para fora, mas de todo o coração. De todo o coração. Então, o que significa isso? Que você está na presença de Deus hoje, de repente, porque deu errado na sua vida. Deu errado, a casa caiu, o bicho pegou. Os resultados não foram aqueles que você esperava. E de repente o sol se pôs, não na linha do horizonte, mas por trás do seu coração. A sua alma ficou nublada. E você discerniu que a saída era se voltar para Deus. Então, aí está o retrato do que eu estou falando. De repente dá errado para dar certo. O favor de Deus fez dar errado na sua vida para que você estivesse na presença dele hoje, me ouvindo pregar. Dê um aplauso a ele. Glória a Deus pelo favor dele. Louvado seja o Eterno pelo favor de Deus. Então é isso que eu estou falando com você. Deu errado lá para poder dar certo, para você estar com Deus, estar com Jesus. E isso vale não somente para a sua salvação. Isso vale para qualquer área da sua vida. Eu repito, a sua vida, a minha, é uma colcha de retalhos, costurada pelo favor de Deus. E o favor de Deus, repito, de repente ele não é compreendido, porque a gente vive a falsa ideia de que favor de Deus é só
coisa boa. Mas, de repente, é coisa boa, mas através de uma coisa ruim. O propósito vai acontecer. O próximo nível vai acontecer. A próxima estação da vida vai acontecer. De repente, a dificuldade, a crise, a situação indesejada é o trampolim que vai te lançar mais longe, para conquistas extraordinárias. Você acredita no que eu estou falando? Pergunte a quem está ao seu lado: você acredita nisso? Eu acredito, e isso me ajudou muito. Repito, isso me ajudou muito. Isso me livrou de desequilíbrios emocionais, ansiedades. Uma pessoa ansiosa é a pessoa que está ignorando que a vida dela está sendo costurada pelo favor de Deus. Por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Estabilidade na alma, fé, certeza inabalável, que embora as coisas não estejam indo bem, mas elas vão ficar bem, porque Deus está por trás das circunstâncias, e vai ser melhor que antes. Você pode dizer isso comigo? Diga: vai ser melhor que antes. O primeiro milagre que Jesus operou ilustra perfeitamente isso. Algo que deu errado para poder dar certo. Ele está num casamento, uma festa de casamento, e num dado momento o vinho acabou. O vinho acabou. As festas de casamento nos dias da Bíblia, elas duravam 7 dias, não como as festas hoje que duram 2h30, 3 horas e cada um vai para casa. Não, as festas de casamento ali duravam 7 dias. Gente chegando e gente saindo, gente chegando e gente saindo. Comes e bebes. Então, num dado momento da festa, o vinho acabou. E deixa eu abrir o parênteses aqui. Quando a Bíblia fala do vinho no casamento, não significa o vinho alcoólico. E como é que eu sei disso? É só você ler o texto. O vinho acabou, os tonéis de vinho estavam vazios. E por que é que Jesus iria transformar água em vinho? Se tivesse alguém ali chamando Jesus de Genésio. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Jesus jamais transformaria água em vinho. O vinho acabou, o pessoal bebeu tudo, não sobrou nada. E não tinha ninguém ali enchendo a paciência de ninguém, senão Jesus não transformaria a água em vinho. Porque era um vinho não alcoólico, era um suco de uva. Não existia refrigerante naqueles dias. Não existia Coca-Cola. Então, era o suco da uva. E a Bíblia Sagrada diz que num dado momento o vinho acabou. Escute-me cuidadosamente. O vinho acaba e uma instabilidade se estabelece. Uma aflição. Imagine os noivos, as famílias do noivo e da noiva. As pessoas estão chegando e não tem mais vinho. Eles estão preocupados. O que é que nós vamos fazer? Então foi quando Jesus entrou em cena e mandou que enchessem as talhas de água, e ele transformou a água em vinho. E quando o cerimonialista, ou mestre de cerimônias, aquele que era o gerente da festa, contratado, ele veio e experimentou o vinho. Ele ficou impressionado. Ele disse: todo casamento que eles me contratam para
coordenar a cerimônia, a festa. Todo mundo coloca primeiro o bom vinho. E depois que o pessoal já bebeu aquele bom vinho, eles colocam o pior depois, que o povo já não está sentindo gosto de nada mesmo. Aí coloca o pior no final. Então ele fez uma declaração: nesse, não. Nesse, o melhor vinho veio no final. E por que eu estou falando isso com você? Porque o primeiro milagre que Jesus opera ilustra perfeitamente ocasiões, situações da minha vida e da sua vida. De repente o pior está acontecendo, mas nada mais, nada menos é para que o melhor de Deus aconteça. Então ali o primeiro vinho era o vinho do esforço humano. O segundo vinho foi o favor de Deus naquela festa, naquela crise, naquela situação indesejada. Essa expressão vinho na Bíblia significa alegria. Significa alegria, júbilo. Quando o vinho acabou, significa que a alegria acabou. E de repente na sua vida foi assim. A alegria acabou. Talvez por conta de uma vida financeira difícil, talvez por conta da vida sentimental mal resolvida, talvez por conta de uma situação em família, talvez por conta de um diagnóstico que a medicina deu e que é um desafio para a medicina moderna, eu não sei, mas o vinho acabou para você. Eu sou profeta de Deus sobre a sua vida hoje. O melhor vinho vai acontecer. O melhor vinho está vindo aí. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Mas o melhor do favor de Deus vai acontecer nessa situação. Você acredita no que eu estou falando? O melhor vai acontecer. O pior está acontecendo para que o melhor aconteça. É assim que o favor de Deus costura essa coxa de retalhos. Dá errado para dar certo. E quando vem dar certo é muito melhor do que antes, quando a gente pensava que estava dando certo. Deus vai mudar a sua sorte. Você acredita nisso? A outra verdade absoluta sobre o favor de Deus é que nem sempre as pessoas são gratas a Ele, pelo favor dele nas suas vidas. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 18, não precisa abrir. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Como é que eu vou dar graça na desgraça? Não é difícil, né? Mas você só consegue dar graça no infortúnio, na situação indesejada, quando você tem uma fé consciente de que por trás daquela situação está o favor de Deus, ou pela misericórdia dele te dando livramento, ou pela graça dele permitindo que você receba daqui a pouco o que está reservado para você. Quantos acreditam nisso? Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então esse é o problema de muitas pessoas. Elas não têm gratidão pelo favor de Deus. São pessoas ingratas. Lembra quando Jesus Cristo curou 10 leprosos? Eles vieram a ele e ele disse: vocês vão, mostrem ao sacerdote, apresentem a oferta que Moisés ordenou. E a Bíblia Sagrada diz que no caminho eles foram curados. O favor de Deus aconteceu no caminho. De repente é assim, o favor de Deus acontece no caminho, na trajetória. Mas um só voltou para agradecer. Só um deles que volta. Recebeu a cura, os 10 receberam a cura. Os 10 foram purificados. Os 10 experimentaram o favor de Deus através da cura. Mas somente um foi agradecido pelo favor de Deus. Você não tem ideia a quantidade de pessoas aflitas, angustiadas, desesperadas,
vivenciando situações que somente o sobrenatural de Deus para mudar a sorte. E essas pessoas vêm até nós ou vêm às nossas igrejas e o poder de Deus opera o milagre que elas estão precisando e a maioria vira as costas para Deus, pernas para que te quero. É uma minoria que permanece. É uma minoria que é grata a Deus, reconhecendo o favor de Deus em suas vidas. E essas pessoas são agradecidas. O ingrato, ele está por toda parte. E tem uma chave nisso aí. A ingratidão, ela faz com que o favor de Deus seja restrito na vida daquela pessoa. A pessoa grata a Deus, a gratidão, ela faz com que mais favores de Deus aconteçam na vida dessa pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Você ajuda uma pessoa na aflição, na angústia dela, e essa pessoa recebe a sua ajuda, a vida muda, a situação muda, e essa pessoa é ingrata com você. A pergunta que eu te faço é: quando essa pessoa voltar de novo, pedindo o seu favor, você pode até fazer o favor, mas você não faz com o mesmo coração que você fez da primeira vez. É assim? Porque você olha e você fala: essa pessoa é ingrata. Sabe o que eu aprendi? A barriga dói não é só uma vez. O mundo é redondo. O mundo dá voltas e a gente pode se ver de repente na mesma situação e circunstância, precisando da intervenção, precisando da ajuda. Isso vale em relação a Deus. Não se iluda. Se Deus te acudiu, te socorreu, te deu direção, iluminação, revelação, se coisas boas aconteceram e coisas ruins aconteceram, mas você viu que depois aconteceu a ruim para que as boas acontecessem, seja grato a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Tudo o quê? Só na hora boa? Só na hora do bem bom? Eu não sei se você já leu a história de Jó. É uma história fascinante. E muitos de nós precisam aprender com Jó. Meu Deus. Ele viveu problemas, crises as mais variadas. É claro que por trás estava o diabo, mas por trás do diabo estava Deus. Então, ele vive ali os problemas mais difíceis que alguém pode viver. Para você ter uma ideia, Jó, ele perdeu os seus bens, era um homem rico. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando se trata de um homem rico, perder tudo que tem é uma coisa, mas uma pessoa pobre perder tudo que tem é outra coisa. Eu vi uma reportagem, a senhora dizendo assim: eu não tenho nada na vida, e tudo que eu tinha eu perdi na enchente. Ela não tinha nada, e veio o rio, subiu, a água, a corredeira veio e levou tudo que ela tinha. Eu fiquei pensando: não tinha nada e perdeu tudo. Então fecha o parênteses. E Jó, um homem rico, perdeu todos os seus bens, o seu patrimônio. E os historiadores garantem que o infortúnio de Jó, até a vida dele mudar e mudar para melhor, aconteceu em 9 meses. Imagine o homem rico, abastado, o mais rico da época. Ele vive a falência nos negócios, ele perde os seus filhos. Seus filhos morreram. E como se não bastasse, ele perde a saúde. Jó ficou enfermo, cheio de feridas, de chagas da cabeça aos pés. Chagas
purulentas. É o que a Bíblia diz, essa é a expressão. E Jó ficava sentado na cinza ali e ele espremia as feridas com um caco de telha. Ele ia espremendo as feridas, espremendo o pus das feridas. E qual era o propósito do diabo perante Deus afligindo Jó? Para que Jó blasfemasse. Mas em nenhum momento Jó blasfemou. Jó enxergou na vida dele, na coxa de retalhos da sua vida, o favor de Deus costurando, costurando e costurando. Então ele entendeu, ele falou assim: se ele me deu as coisas boas, como é que eu vou questionar essas coisas ruins que ele está me dando, que ele está me dando? E a Bíblia Sagrada diz que até nisso Jó louvou ao Senhor. Porque a gente precisa ser assim, a gente precisa entender que de repente a situação indesejada, a crise, a dificuldade, ou não deu certo. A vida te dá um não e de repente você fica para baixo. E você desiste de tudo e de todos e de repente você quer desistir de Deus também. Eu quero desafiar você hoje à noite a entender que Deus está costurando a sua vida. E a costura de Deus se chama favor de Deus. Ora com a linha da misericórdia, ora com a linha da graça. Mas no final você vai ver o mosaico montado. E você vai admitir com todas as letras: foi Deus que permitiu aquilo que eu não entendi na hora, para me tornar uma pessoa maior, uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada, para me levar a conquistas e realizações na vida. Eu falei uma certa vez sobre o jogador Romário. Aqueles que acompanham futebol sabem do que eu estou falando. Sabe de quem eu estou falando. O jogador Romário, quem não se lembra da arrogância dele? Nariz empinado, estúpido. Ele chegava a afirmar que ele era um semideus. E então tudo mudou na vida de Romário. Eu ouvi ele dando a entrevista. Eu não estou falando aquilo que eu ouvi alguém dizendo. Eu ouvi ele dando a entrevista. Ele falou da arrogância que ele tinha, a soberba. E que agora ele era um homem melhor. Quebrantado, mais humilde. Ele entendia melhor a vida. Então ele disse por quê? A filha dele, quando nasceu, imagine você, nasce um filho ou uma filha, a alegria, a expectativa ali do nascimento, do garoto, da garota. E a filha dele nasceu com síndrome de Down. Está ouvindo o que eu estou falando? Então eu ouvi com todas as letras o jogador Romário dizendo: foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu aprendi a ser gente. Eu aprendi a ser humano de fato e de verdade. Eu nunca tinha sido até então. Então ele entendeu que uma das maneiras de Deus torná-lo uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana, foi fazendo ele viver um dissabor na vida. Quem é que quer ter uma criança com síndrome de Down? A expectativa é que nasça perfeita. Mas de repente nasceu com problema, síndrome de Down, e aquilo foi a lapidação para torná-lo uma pessoa melhor, para aprender o que de fato tem valor na vida. Tem alguém aí? Então eu não conheço você. Eu não sei das coisas boas e das coisas ruins que têm acontecido. Mas uma coisa eu sei: por trás disso, por trás do seu patrão, ou por trás do governo, ou por trás do médico, do advogado, por trás do parente ou do amigo, seja de quem for,
está Deus. E Deus tem um propósito maravilhoso. O favor dele vai te beneficiar de alguma forma. Se é coisa boa, é para beneficiar. Se é coisa ruim, é para benefício maior do que foi antes. O bom vinho está vindo aí. Fique em pé, em nome de Jesus de Nazaré. Saia do seu lugar, venha diante desse altar, por favor. Esta é a campanha, o favor de Deus. Venha, por favor. Eu deixei 2 pontos para o final. Pode chegar mais perto do altar para dar espaço para quem está chegando atrás. Pode vir mais para frente. Se achegue diante do altar antes de orar. Deixa eu dizer a você. Jesus Cristo é o favor de Deus para a raça humana. A religião não salva, o pastor não salva, o bispo não salva. As boas obras não podem livrar ninguém do inferno, do sofrimento eterno. Mas um dia Deus prestou um favor para esse mundo, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue. Sangue puro, sangue inocente, o sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. O sangue que nos torna dignos de estarmos na presença de Deus. Então, o favor de Deus, ele pode acontecer através das mais variadas circunstâncias da vida humana. Mas o maior favor de Deus para esse mundo tem nome. O maior favor de Deus para esse mundo é uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. Compreende o que eu estou falando? Jesus Cristo não morreu na cruz por acaso. Ele não derramou sangue ali por acaso. Por trás da opressão dos soldados, das chicotadas que ele levou, por trás dos cravos que pregaram, estava o favor de Deus para o pecador. Todos nós somos pecadores. E ninguém aqui merece ir para o céu. Nenhum homem, nenhuma mulher nesse mundo merece o céu. O que nós merecemos é o inferno. É o fogo eterno, é a condenação eterna. É por isso que o favor de Deus não é pelo mérito, é pela misericórdia e é pela graça. Então, Deus enviou o seu Filho e prestou a esse mundo o favor imerecido. Providenciou a salvação, providenciou a possibilidade do perdão. Não importa quão pecador você seja, quantas coisas erradas você fez na vida. O que importa é você reconhecer que Jesus Cristo é o favor de Deus para te beneficiar, não só nesse mundo, mas na eternidade. Na eternidade. Antes de orar, eu vou dizer outra coisa. O favor de Deus, ele acontece na vida de uma pessoa através de Jesus Cristo, a salvação. E o que é que Deus espera dessa pessoa agora? É que essa pessoa seja um canal do favor dele para outras pessoas. Eu vou dizer de novo. O favor de Deus acontece na vida de um homem, de uma mulher. A salvação e a expectativa de Deus é que este homem, esta mulher, a partir de agora, se torne um canal do favor dele para outras pessoas. Eu dizia numa reunião de pastores nossos, os bispos e pastores, eu disse: a cruz de Cristo, ela tem 2 hastes. Uma na vertical e outra na horizontal. A haste da vertical fala do favor de Deus para nós, em Cristo Jesus. E da horizontal fala da responsabilidade que nós temos
de ser canal do favor de Deus para outras pessoas. Para quem está aflito, necessitado, desesperado. Para quem está precisando de mão amiga, de ombro amigo. Para quem está precisando de ajuda. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus ajuda alguém, acode, socorre, ampara, esta pessoa está sendo canal do favor de Deus para aquela pessoa. Quem entende o que eu estou falando? Lembra da parábola do bom samaritano? O homem foi assaltado, ele estava de viagem, ficou caído na beira da estrada, meio morto e meio vivo, agonizando entre a vida e a morte. Passou por aquele caminho um sacerdote, um pastor da época, e não fez nada. Ele recebeu o favor de Deus, mas ele não foi canal do favor de Deus para aquele que precisava. Passou por aquele mesmo caminho um levita, um obreiro da igreja da época, e a Bíblia diz que ele passou de largo. É Jesus que está contando essa história. Ele passou longe, ele nem quis ver. E por aquele mesmo caminho passou um samaritano, um homem que nem congregava, um homem que aos olhos dos judeus ele estava excluído do favor de Deus. Mas Jesus Cristo mostrou que não, só que não. Aquele homem, ele era tão grato a Deus pelo que Deus fez na sua vida, que ele se tornou canal do favor de Deus para aquele que havia sido assaltado, estava ferido e agonizando. E Jesus Cristo deu um tapa de luva de pelica na cara dos religiosos da época. Ele disse: qual destes vocês pensam que agradou a Deus? Então eles responderam: o que acudiu, o que socorreu. Por que eu estou falando isso hoje? Porque é o que Deus quer de mim e de você. Tem muita gente sofrendo aí fora. É claro que tem hora que o sobrenatural de Deus vem, mas na maioria das vezes o favor de Deus acontece pelo natural, através de nós que já experimentamos o maior favor de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você, primeiro, a compreender que por trás da sua vida, essa coxa de retalhos, altos e baixos, certo e errado, coisas boas e coisas ruins, isso aí está sendo costurado pelo favor de Deus. Misericórdia e graça são as duas linhas. Amém? E eu quero encorajar você a sair hoje daqui com essa incumbência. Deus tem me abençoado, Deus tem me dado graça, ou muito ou pouco. Deus tem me preservado, tem me dado livramento, tem suprido as minhas necessidades. Deus tem permitido que eu esteja na presença dEle, e eu quero ser canal do favor dEle para outras pessoas. Canal do favor de Deus, para acudir, para socorrer, para ajudar quem precisa. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as duas mãos no seu coração. Pai Celestial, nós oramos agora, Senhor. Ó Deus, nesta campanha, o favor de Deus. Com estas palavras simples, ó Deus, eu compartilhei aqui sobre o tema verdades absolutas sobre o favor de Deus. Eu disse a essas pessoas que o favor de Deus não é um mérito, por isso é um favor. Não seria favor se fosse pelo merecimento. Eu disse também, ó Deus, que não é o que eu quero na maioria das vezes, é o que eu preciso. É o que eu preciso. Nem sempre eu estou sabendo que de fato eu preciso, mas o Senhor vem, intervém para operar na minha necessidade real. Eu disse aqui, ó Deus, que nem sempre o favor de Deus é reconhecido. Tem gente, ó Deus, que atribui a homens, a circunstâncias, a governos, os benefícios, ó Pai, que aconteceram. Nem sempre as pessoas têm olhos espirituais para enxergar que por trás de pessoas, situações, circunstâncias, está o Senhor operando o favor, operando o benefício. Eu disse também, ó Deus, que nem sempre o favor do Senhor é entendido, é compreendido, porque, meu Deus, o favor do Senhor nem sempre
acontece com benécias aos nossos olhos, com coisas boas aos nossos olhos. De repente, ó Deus, é uma dificuldade, é uma crise, é uma situação indesejada, é uma porta fechada, é um beco sem saída, Senhor. De repente é um fundo de poço, mas depois de um tempo a gente consegue enxergar que ali estava o Senhor operando o favor para nos promover, para fazer com que, ó Deus, nós tivéssemos o melhor vinho depois da dificuldade, depois da crise, como foi no casamento. Meu Deus, eu compartilhei aqui que a expressão máxima do favor do Senhor para a raça humana tem nome. A expressão máxima do favor do Senhor para esse mundo é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele deu a vida por nós, Ele derramou o sangue naquela cruz para nos salvar. E ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, ainda que eles sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ó Deus, é o sacrifício do Teu Filho que nos torna dignos de estarmos na Tua presença. E eu disse aqui também, ó Pai, que o que o Senhor espera de um homem e de uma mulher que recebeu o favor do Senhor é que esta pessoa se torne um canal do favor do Senhor, que essa pessoa tenha disposição para ajudar alguém, para acudir, para socorrer aquele que está em aflição, aquele que está em dificuldade. Ó Deus, continue fazendo de mim um instrumento, meu Pai, do Teu favor, um canal do Teu favor, meu Pai. Com as duas mãos no teu coração, fale com Deus agora. De repente você precisa de uma intervenção dele, de um milagre, um sobrenatural. O favor vai vir. Se não vier pelo sobrenatural, virá pelo natural. Acredite. Há uma glória bem maior, há um favor de Deus. Fale com Deus, fale com Deus. Sobre nós, portas abertas, grandes milagres. É o favor de Deus sobre nós. Há uma colheita abundante, um novo tempo sobrenatural.
Repita comigo, diga meu Deus, diga meu Pai, eu creio que a minha vida é como uma colcha de retalhos costurada pelo favor do Senhor. Ora pela misericórdia, ora pela graça do Senhor. Meu Deus, me dê um coração que saiba reconhecer o favor do Senhor, que saiba entender o favor do Senhor. Um coração que seja agradecido pelo teu favor. Me ajude a discernir que Jesus Cristo é o favor do Senhor para salvar esse mundo pecador, e que eu devo ser um canal do teu favor para ajudar a quem precisa. Em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Volte para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai embora. O hino da vitória. Da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se nas águas tu O fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Passa por Israel, o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Cante. Do outro lado cantou. Bem forte para Jesus. Amém. Quem entendeu? Vem aqui explicar. Não, não vem não, já está terminando. Tá, deixa eu dizer, vou aproveitar para dizer a você que na terça-feira nós temos um tema sensacional sendo compartilhado à luz da Escritura Sagrada. Leve a vida leve. Leve a vida leve. Tem muita gente passando pela vida carregando fardos pesados. Sabe o que Jesus Cristo disse? Meu Deus do céu. Ele fez a declaração: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, é Ele que nos alivia. É Ele que faz com que a vida fique leve, né? Aí quem vai estar compartilhando? Bruna Milena. Vai estar abençoando as mulheres, né? E os homens? Tá fazendo junto. Tá fazendo junto, né? Eu particularmente eu faria assim. Eu particularmente eu faria assim. Uma terça-feira as mulheres dirigem, com os homens e mulheres participando. Na outra os homens ministram, né? Amém? Desse modo eu acharia que ficaria bacana. Então é uma experiência terça agora, né? Ela é psicóloga. Vem aqui, pastor, vem falar. Tá, gente, ó, forte abraço. 1 milhão de bênçãos. Eu quero pedir oração para a igreja. Primeiro porque eu e a mulher mais linda do universo, e eu sinto que a inveja está nesse lugar. Nós completamos, vem aqui, bispo, nós completamos agora, dia 19, 39 anos de casamento. A maioria dos que estão aqui não tem de idade o que a gente tem de casamento, de vida a dois. E hoje, inclusive no casamento, a gente olha para trás e a gente vê a coxa de retalhos que é o nosso casamento, costurada
pelo favor de Deus. Momentos bons, momentos ruins, mas as duas linhas estavam lá, a linha da misericórdia e a linha da graça de Deus. Que ninguém chega a 39 anos, e a gente vai chegar a 200, né, bispo? De casado, se não for o favor de Deus, se não for a boa mão do Senhor sobre nós. Então, ore por nós, profetiza, nos abençoe, em nome de Jesus. A outra coisa, eu quero pedir sua oração, porque eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Barreiras. Estou voltando. Meu Deus, parece que vocês não gostaram. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu fui vereador de 2009 a 2018. Eu entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. Você já viu no grupo da igreja aí? Eu posto lá uns trechinhos dos meus pronunciamentos, das minhas falas na tribuna da Câmara. Então, eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, influenciar. Influenciar, inclusive, nessa dimensão do governo, nessa dimensão da política. Faraó era um governo opressor nos dias da Bíblia. E José, ele foi trabalhar com Faraó. Ele foi ser governador. Abaixo do Faraó era José. Então tinha um instrumento de Deus lá para influenciar, para ser canal do favor de Deus para o povo. Amém? Então, lembre de mim nas suas orações, tá? Eu vou fazer de tudo para não te envergonhar. Porque se eu te envergonhar, eu estou envergonhando a Deus, eu estou envergonhando aquele que me chamou. Vou fazer de tudo para você depois apontar o dedo e falar assim: aquele lá é meu vereador. Com orgulho, orgulho santo, né? Amém? Tá, e eu disse sempre, né? Se o seu celular vibrar a partir de agora, é o Pix de 1 milhão de bênçãos que está caindo aí. Vamos aplaudir Jesus. A vida do apóstolo Daniel. Tá, aí ele falou de chegar aos 200. Na pegada, se cuidando do jeito que tá, não duvido não, porque ele não é mais novinho não. A bispo a gente ninguém nem sabe a idade, mas a gente sabe que também já tá com essa cara de menina aí. Então para chegar aos 200 tá facinho, viu? Tá certo. Então, ela com essa cara de menina, aparência, né? Cheia de experiência, mas ainda a juventude e a força estão aí com vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, Marine, faça favor, vou chamar a pastora para ela falar sobre a terça-feira. Exclusivamente nessa terça-feira, a princípio, nós vamos ter a reunião de homens e mulheres juntos, tá bom? Porque nós vamos estar recebendo uma psicóloga que vai estar tratando do tema de uma abordagem um pouco mais profunda, né? Um pouco mais técnica, digamos assim. Então, a pastora vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer na terça-feira. Amém? Então, seria a reunião de mulheres, mas nós vamos abrir para os homens também. Amém? Nós vamos estar trazendo a Bruna, ela é psicóloga, minha colega, e ela vai estar falando especialmente sobre ansiedade. Porque não tem como você levar uma vida leve, né, uma vida com mais leveza, se você sofre com ansiedade. E muitas pessoas hoje têm sofrido com ansiedade, e isso tem impedido muitas pessoas de ter essa vida leve, viver uma vida leve. Então ela vai estar compartilhando algumas coisas sobre como você se livrar da ansiedade, como você lidar, como você tratar a ansiedade. E mais do que isso, a Bruna, ela é cristã, ela é uma psicóloga cristã, e ela vai estar também contando um pouco do testemunho dela, né? Nessa questão da ansiedade. Então, se você sofre com ansiedade, ou se você conhece alguém que sofre com ansiedade, não deixe de vir. Venha e traga alguém, amém? Eu creio que vai ter uma graça especial do Senhor para estar trazendo cura, restauração para a vida de muitas pessoas, amém? Então, você mulher e vocês homens também, né, agora estão convidados a estarem participando desse momento. Vai ser muito forte. Se você perder, não sei quando que eu vou poder trazer ela aqui de novo. Amém? Pronto, obrigado. Aí ela disse que vai dar espaço para os homens.
Até parece. Deixar os homens. Não é assim não, calma aí, nós vamos resolver. Mas também nós estamos tranquilos. Por quê? A gente tem essa sugestão do apóstolo que a gente está querendo implementar. Porém, antes eu tenho um propósito que eu quero fazer, que Deus colocou no meu coração. Que nós chamamos... Coloca aí, meu filho. Nós chamamos de 12 homens e uma arca. Como é que é isso, pastor? Veja bem. Eu vou explicar. O que foi, Misa? Você não tinha visto sua foto, não? Você está aqui. Eu não tinha nem visto a foto. Pastor, como vai funcionar esse propósito dos 12 homens e uma arca? Você quer saber? Eu vou explicar. Nós vamos explicar na terça-feira. Tá, eu já posso adiantar que não é restrito a 12 homens a participação, tá bom? Nós vamos participar com todos os homens, mas tem só uma arca e tem 12 homens que vão participar de uma forma diferente nesse propósito. Você quer saber mais? Terça-feira a gente conta para você, tá bom? Terça reunião então vai ser todos juntos, aí na outra terça a gente vai começar esse propósito aqui, tá certo? Cadê os homens dessa igreja? Vou dar uma chance para as mulheres. Cadê as mulheres? Amém. Cadê os homens? Amém. As mulheres? Está equilibrado, tá equilibrado. Graças a Deus. Queridos, próximo encontro então, terça-feira, amém? Depois a gente tem culto também novamente nas sextas-feiras, domingo pela manhã e domingo à noite. Amém? É importante você saber. Tá, o apóstolo mencionou, se alguém deseja fazer parte do grupo da igreja, pastor, eu quero fazer parte do grupo de WhatsApp, quero acompanhar as notícias, ver os vídeos, procure qualquer um dos obreiros, dê o seu número, dê o seu nome, que a gente vai adicionar você no grupo de WhatsApp da igreja, tá? Qual é o requisito? O requisito é querer estar por dentro, querer estar informado e querer ser abençoado com as informações que a gente coloca no grupo da igreja, tá certo? Tem que ser batizado para estar no grupo de WhatsApp da igreja não, fique tranquilo, tá bom? Eu quero, procure qualquer um dos obreiros, tá certo? Vamos orar? Vamos encerrar? Se você pode, coloque-se de pé, por favor, deixa eu me despedir do pessoal que acompanha a gente na live, estamos encerrando a transmissão, um beijo, até a próxima. Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma noite maravilhosa na presença dele.